Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vou apresentar mais um episódio especial do Menu de Pequim. Bora lá? As pautas não param, né? A gente tem uma programação de vídeos que a gente acaba que é seguindo a partir de demandas postas ex ante pela audiência nossa, né? Já chegamos a um ponto em que nós estamos mais fazendo vídeos a pedido da audiência do que um programa assim de pontos a serem levantados, né? Mas como a China é um país muito dinâmico e como ela está em meio, vamos dizer assim, a um turbilhão, né? Ou seja, todo dia é uma novidade sobre a China, contra ou a favor, vamos dizer assim. Nós somos obrigados aqui no canal a emitir uma opinião, né? Semana passada, uma coisa que eu acho que é interessante, a China inaugurou, isso é um pouco de background para o comentário que eu vou fazer com vocês aqui. A China inaugurou o primeiro trem de alta velocidade ligando o próprio país, a China, ao Laos. O Laos é um país que fica na península da Indochina, né? Ele não tem saída para o mar, ele faz fronteira com a China, com o Vietnã, e é um país que tem uma característica, o Laos. O Laos ele foi o país que mais recebeu bombas na história da humanidade. E é o país que mais recebeu bombas de que país? Eu vou dar uma opção para vocês aí. 3 segundos para vocês pensarem. 1, 2, 3. Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos foi o responsável por lançar sobre o Laos a maior quantidade de bombas que um país poderia receber durante um certo período de tempo. A China entregou uma ferrovia de alta velocidade para o país, ou seja, isso eleva as possibilidades de desenvolvimento ao Laos, e esse tipo de trato, por exemplo, esse tipo de relação pode se estender ao resto do mundo, ou seja, são vários países que foram bombardeados pelos Estados Unidos na história, Vietnã, Coreia, países da África, Líbia, ou seja, em que Afeganistão, Irã, que é sancionada pela China, Venezuela, em que a China tem feito a sua presença valer, não a partir de bombas, de invasões ou coisas do tipo, e sim com comércio, com investimentos e uma relação ganha-ganha, né, uma relação bilateral de alto nível. Olha que interessante a notícia que acabou de chegar para mim, que me levou a fazer esse especial, que a Manu, na hora, ela me deu um toque. Estados Unidos anuncia um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que acontece no próximo ano. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, os motivos foram genocídio e crimes contra a humanidade. Isso significa que os atletas americanos vão aos Jogos Olímpicos de Inverno, mas o presidente não vai, nenhum dirigente, membro do Congresso, nenhuma representação diplomática oficial dos Estados Unidos ao evento. O mais interessante, pessoal, olha isso. Genocídio e crimes contra a humanidade. Quais são esses genocídios? Qual que é o genocídio, os crimes pela humanidade que a China está a cometer ou cometeu, né? Que sirvam de base para que os Estados Unidos boicotem diplomaticamente esse evento. Xinjiang, por exemplo. Xinjiang já está mais do que provado por A mais B mais C. Existe já uma série de papers acadêmicos, ou seja, não é artigos de opinião, papers acadêmicos, que desmontam as teses sobre genocídio cultural no Xinjiang, entre outras coisas. Muito pelo contrário, né? Ou seja, os dados sobre a elevação das expectativas de vida, elevação de possibilidades de ascensão social no Xinjiang, isso vale para o Tibete, o papel das mulheres na sociedade, isso vale para o Xinjiang, vale para o Tibete. E o número de população da etnia uigur, o crescimento dela em relação à etnia Han, vamos dizer assim, provam o contrário, ou seja, não existe nenhum genocídio acontecendo no Xinjiang e muito menos no Tibete. Aqui nesse canal tem 2 vídeos aqui tratando dessa questão do Xinjiang e a questão do Tibete. Os Estados Unidos, eles nunca ficaram fora de uma guerra em suas fronteiras. Eles têm a independência deles proclamada em 1776. Desde então, os americanos nunca ficaram mais do que 10 anos fora de uma guerra, fora das suas fronteiras. Os americanos sempre estiveram envolvidos em alguma interferência externa após essa época, após a sua independência. E se nós formos pegar a época, por exemplo, entre 45, a Guerra Fria e 90, os americanos fizeram 16 intervenções militares ao redor do mundo. Esse número triplica entre 1990 e 2020, ou seja, isso significa que a noção de globalização, paz eterna, história acabou, etc, etc, é uma farsa, ou seja, a quantidade de intervenções armadas dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, ela triplicou desde o final da Guerra Fria. Fora as guerras por encomenda, que contam com o apoio dos Estados Unidos, com o atual genocídio que ocorre, isso é fato, tá?
feito pela Arábia Saudita no Iêmen, com armas americanas, com apoio logístico americano, né, contra os xiitas do Iêmen. Isso sem falar da relação Israel e Palestina, de que lado que os americanos se encontram nessa história, né? E também internamente os americanos eles têm um histórico absurdo assim de desrespeito aos direitos humanos, com um país que assassina Martin Luther King, que assassina Malcolm X, que tem um sistema carcerário que tem 80% de negros naquele sistema, sendo que os negros são apenas 15% da população. Em um país que financia a entrada de cocaína em seu território a partir de sobra, vamos dizer assim, de excedente de grana da venda de armas, que iriam oficialmente para o Irã, mas iriam para os contas da Nicarágua, conforme o documentário Crack chama atenção. Esse país não pode falar qual país comete genocídios ou não contra a humanidade. Só para salientar aqui sobre a questão dos direitos humanos, ou seja, os americanos é o país que metade da sua população ela não quer tomar vacina por não acreditar na vacina. É o país que consome metade da cocaína no mundo, e é esse país que está querendo espalhar para o mundo seus valores, né? Então, acho que essa retórica em relação à China, que tem muito apelo aqui no Ocidente, tem muito apelo, inclusive dentro da esquerda, né? Ela precisa ser combatida por nós com muita veemência, porque o que está em questão hoje nas relações de China e Estados Unidos é que está se preparando o terreno, para quem não percebeu ainda, para uma agressão imperialista contra a China. Se nós formos observar o terreno, por exemplo, da relação dos Estados Unidos com outros países, segue o mesmo roteiro. E quando eu falo agressão imperialista, eu estou falando que os americanos vão bombardear a China. Não é isso que vai acontecer, talvez, mas transformar o estreito de Taiwan numa zona de altíssimo risco é muito possível. E tentar arrastar Taiwan, por exemplo, a um conflito armado com a China, ou seja, se eles conseguirem tirar dos taiwaneses a declaração de independência, atravessa essa marinha vermelha, que os chineses vão ter que interferir nisso daí. Isso sem falar do papel da crescente militarização do Mar do Sul da China por parte dos Estados Unidos, que está armando a Austrália, ou seja, acabou de entregar para a Austrália fechar um contrato de submarinos nucleares, cujo alvo é a China, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso tudo é parte, vamos dizer assim, ou seja, uma cortina de fumaça falando de direitos humanos, liberdade de expressão, ou seja, todas essas questões, vamos dizer assim, que ninguém é contra, né? Ninguém é contra direitos humanos ou liberdade de expressão. Isso tudo é uma grande cortina de fumaça que encobre, vamos dizer assim, um crescente cerco militar do Ocidente em relação à China. Isso não é qualquer coisa, pessoal. A China hoje tem mais de 50 bases, ela é cercada por cerca de 50 bases militares dos Estados Unidos. E o sonho deles é fechar o Mar do Sul da China, ou seja, que é um ponto vulnerável da China, por conta da grande parte do que entra e que sai da China no nível de comercial vem daquela região. Ou seja, os americanos apostam numa elevação de tensões contra a China muito grande, né? Então, para fins de ganhar a opinião pública, jogam essas questões ao ar, assim, de respeito aos direitos humanos, né? E por aí vai, né? Então, o que eu chamo aqui a atenção para esse especial é para a utilização de argumentos com fundo emocional, vamos dizer assim, como direitos humanos, genocídio, etc., quando a finalidade, quando o fim, o que está acontecendo, quando está acontecendo é o contrário, ou seja, a China está se passando por um processo em que ela está sendo cercada militarmente pelos Estados Unidos e seus aliados. Enfim, eu fico por aqui, né? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Os americanos têm uma capacidade muito grande de fazer um jogo de palavras, um jogo de propaganda capaz de enganar as pessoas para as suas reais finalidades, que é de manutenção de seu domínio sobre o mundo e da continuidade dessa ditadura militar global que se transformou nos americanos após o final da União Soviética.